Fala pessoal, estamos começando mais um Hiconcast, o podcast da Ciclo E-Commerce para ajudar você, gestor de e-commerce, a vender mais. E hoje aqui com um convidado muito especial, estamos com Marcelo Cury, que é gerente de e-commerce aí da Plurix, né? Isso. Road aí especializada no segmento aí de supermercados, então o assunto aqui vai ser bem diferente, né? Vai ter muita coisa legal aqui pra gente aprender com o Marcelo, mas, né, vamos começar aí conhecendo o Marcelo, né? Fala Marcelo, seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado pelo convite aí, Felipe, Alan, todo mundo da Ciclo. Bom, Marcelo Cury É o primeiro podcast? é Curiosidade. o segundo podcast que eu participo. Então já vai começar bem. O outro foi mais regional, lá você conhece o pessoal de Mogi. Sim. Eu participei com eles lá, com o Felipe Martins. Bom, Marcelo Cury, tenho 33 anos, trabalho direta ou indiretamente no varejo desde 2010. Então, acho que deu para aprender e deu para pegar gosto pelo negócio, não me vejo fazendo outra coisa. Naturalmente, sempre fui um apaixonado pelo varejo, logo um apaixonado por e-commerce também, conforme esse assunto foi crescendo, seja nas empresas onde eu trabalhava, seja no mundo. Então, sempre trabalhei com isso, sempre fui apaixonado por varejo. Sou casado, tenho um filho de 4 meses agora, o Noah. Moro aqui em São Paulo. Hoje, especificamente, trabalho então na Plurix como gerente de e-commerce, com um desafio aí de, junto com as bandeiras, a gente chama de coligadas lá dentro, junto com as bandeiras de supermercado que são adquiridas pelo grupo, implementar e-commerce ou melhorar as operações que eles já têm, e não só implementar, mas implementar e gerir e ajudar em toda a estrutura de tecnologia e a estrutura de produtos digitais da holding, mas diretamente trabalhando com as bandeiras ali na ponta. Então, tem um trabalho de estratégia, macro, mas, cara, a execução tem que ser micro. Nós estamos falando de redes de supermercado que estão em cidades diferentes, estados diferentes, que têm culturas diferentes. Isso precisa ser respeitado e é uma premissa nossa lá. Então, legal, dá para ter uma visão macro, uma estratégia, mas na hora que a gente vai lá para a ponta, precisa se respeitar o que é o diferencial de cada uma dessas marcas, o que cada uma quer investir, cada uma vê seus potenciais de crescimento e assim vai. Que legal. Curiosidade, você sempre atuou voltado ao segmento de supermercados, quando o assunto é e-commerce, ou você passou por outros segmentos aí na tua carreira? Não, eu meio sem querer, tá? Mas eu passei por vários outros segmentos. Tem uma história engraçada que quando eu comecei, eu sou publicitário, sou formado na SPM aqui em São Paulo. E eu lembro que eu tinha um professor que ele brincava com a gente, que ele falava, meu primeiro emprego foi na Olivetti, vocês nem vão saber o que é isso, não sei o que era a máquina de escrever. E hoje, às vezes, eu me coloco no lugar do meu professor, porque meu primeiro emprego foi na Fox Filmes, só que eu trabalhava no varejo, então eu trabalhava com DVD e Blu-ray. Então, se você que é da geração Z e está assistindo isso, você não faz ideia do que seja um Blu-ray. Mas foi uma revolução na época em termos de qualidade de áudio e imagem. E eu trabalhava diretamente com varejistas. Então, era na Fox Filmes, mas a gente trabalhava com DVD e Blu-ray nas lojas americanas, na Saraiva, Fnac, Submarino, enfim. Então, eu não trabalhava no glamour do cinema, eu trabalhava na parte de varejo mesmo ali, desde a parte de material de ponto de venda, as campanhas que aconteciam, os novos produtos, novos lançamentos, enfim. Então comecei por ali, depois eu fui sócio de uma agência de publicidade. Ali a gente tinha alguns clientes também que o maior deles era o Grupo Ikezaki, o Grupo Ikezaki. Então, cara, um supermercado, só que com basicamente produtos de beleza, né, e cuidados pessoais. Então, um baita grupo, um baita aprendizado ter trabalhado com eles. Cheguei a trabalhar também na agência com Ultragás, só que também focado muito nas revendas ali, na ponta. Olha que legal. Isso tudo foi meio sem querer, na verdade. Às vezes eu concluí que eu trabalho no varejo desde 2010, mais recentemente, quando você olha para trás e fala, caraca, bem ou mal em mercados diferentes. Depois eu fiquei 6 anos no Verão, uma rede de supermercados na região do Alto Tietê, na Grande São Paulo. Então estamos falando de cidades como
Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Poá, inclusive a cidade da onde eu sou. E lá essa rede foi onde talvez eu tenha aprendido mais, e é uma rede que sou muito grato, tenho um carinho e um amor muito grande, porque coincidentemente é a rede da minha família também. Poxa, que Então, legal. Minha família é sócia dessa rede, lá eu fiquei durante 6 anos no marketing e no e-commerce, então deu para desenvolver bastante coisa legal, deu para entender bastante do varejo regional, do varejo alimentar, do varejo supermercadista. E como eu já nasci nesse ambiente, mas eu só fui trabalhar lá mesmo de fato em 2016, 2015, foi muito especial para mim ter tido essa passagem. Hoje estou na Plurix e aí a gente já com essa visão, ainda trabalhando no varejo alimentar, mas com essa pegada de holding, com uma visão estratégica, mais agora focado no e-commerce. Então a gente tem ali um time de marketing incrível dentro da Plurix também, com o qual eu me relaciono bastante, mas eu já estou agora focado em e-commerce mesmo, mas agora ainda focado em varejo alimentar, mas com uma outra pegada. Que legal. E assim, na época do Veran, você entrou no momento da digitalização ou não? Já existia o e-commerce e você foi aperfeiçoando? Cara, o Veran foi muito pioneiro nisso lá atrás. Quando eu entrei já tinha e-commerce. Então, uma rede de supermercado regional, que em 2016 já tinha e-commerce, era muito raro. Sim. E a gente já tinha lá. Só que era um e-commerce, era uma plataforma que foi desenvolvida lá localmente. Atendia somente o centro de Mogi das Cruzes. Então, não sei quanto que as pessoas são familiarizadas com o mapa ali da nossa região, mas a gente atendia basicamente o centro de Mogi das Cruzes. Mas era uma operação. Você comprava online, você tinha ali uma boa parte do sortimento da loja física. Desde a minha chegada, a ideia foi expandir. Então, quando eu saí de lá, a gente já atendia todas as regiões, todas as cidades ali da região. Melhoramos sortimento, então a gente já conseguiu chegar muito próximo do sortimento, da variedade de produtos da loja física, que pra gente era muito importante. Então, quando você fala, cara, se você é Omni, você é Omni. Sim. Você não pode ter um sortimento diferente, idealmente o mesmo preço de loja física, a mesma estratégia, a campanha que estiver rolando na loja física. Então, para mim foi um grande aprendizado e foi o que eu consegui executar lá. Com o tempo a gente vai melhorando logística, a gente vai melhorando tecnologia, nós vamos melhorando plataforma, parceiros de mídia, de comunicação. Então, esse foi o meu papel aí ao longo de 6 anos, liderando o e-commerce especificamente lá. Que legal. E assim, existe uma característica específica de uma operação de e-commerce no segmento de supermercados, né? Eu reparo que, meu ponto de vista, né? É um pouco diferente daquela operação que você literalmente utiliza ela digitalmente para vender para todo o Brasil. Como que funciona? Quais são as características de uma operação de e-commerce para supermercados, na sua visão? Né, versus uma operação tradicional que vende outro tipo de produto, né? Ela é mais regionalizada, ela agrega valor no seu ponto de vista para fidelizar cliente, para trazer, né, conveniência. Quais são os benefícios também, né, que você enxerga, né, nas operações digitais, né? Eu acho que o varejo supermercadista, especificamente o varejo alimentar, ele tem algumas características que ensinam muito pra gente. Talvez a primeira delas é que a gente trabalha com produtos de shelf life de 2 dias também. Perfeito. Então, já é um desafio você vender uma cadeira que você pode manter no seu estoque aí durante anos. Óbvio que ninguém quer, a gente quer escoar rápido. Agora, você vender um pão que foi assado hoje e você tem 48 horas para vender, é um desafio diferente. Melhor, pior, nem entro nesse mérito. Acho que cada mercado tem seus desafios. Sim. A gente tem esse desafio. A gente tem o desafio, além dessa questão de um shelf life curto, a gente tem o desafio dos produtos perecíveis. Então, a gente tem produtos congelados, a gente tem produtos resfriados. Isso muda a experiência de compra, isso impacta na logística, e isso impacta até mesmo em CX.
Então, quando você vai comprar uma cerveja, você quer saber se a cerveja já está gelada ou não está, por exemplo. Perfeito. E é um desafio do supermercadista ter ela resfriada, ter ela na temperatura ambiente. Na hora de transportar essa cerveja, se ela está resfriada, tem que chegar gelada na casa do cliente. Então, parece um detalhe, mas quando a gente vai ver, impacta em toda a jornada do cliente, desde o recebimento dele lá, até a logística de entrega, até a experiência dele na plataforma. Então ele vai querer escolher aquilo, ele vai querer acompanhar aquilo. Então acho que esse também é um diferencial. E pensando especificamente em e-commerce, supermercadista, um diferencial ainda que como não é tão difundido ainda no Brasil, claro que a pandemia fez assim, todo mundo acelerou cresceu um pouco, 6 a 10 anos em 2, 3. Né? Mas ainda existe uma suspeita muito grande. Então, as pessoas já são acostumadas a comprar móveis por e-commerce, já são acostumadas a comprar roupa, né, moda por e-commerce. O alimentar ainda tem um pezinho atrás, por uma questão cultural, por uma questão... Até mesmo quando a gente fala do varejo onde a gente está, do varejo regional. Certo. Então, cara, já existe um desafio muito grande de levar o cara para o site. Muito grande. No momento que você levou o cara para o site, provavelmente com uma ação agressiva, com uma oferta, com um produto ali super bem comunicado e ofertado numa ação muito agressiva, mas ele chega lá e ele ainda pensa, tá bom, vou comprar esse produto aqui que está com 50% de desconto, essa garrafa de vinho. E é isso. Em estando no site, mesmo depois de ter sido impactado por toda a nossa estratégia de comunicação, o cara ali ele ainda olha e fala, será que eu vou pegar a banana? Será que o cara vai escolher? Será que o cara vai escolher que nem eu escolho? Entendo. Será que eu vou comprar carne? Eles não vão me mandar uma carne numa qualidade inferior? Eu gosto de ir lá, encostar a barriga no balcão, conversar com o açougueiro, pedir para ele limpar do jeito que eu gosto. Será que vão transportar direito? Tem gente que pensa, será que essa bebida é verdadeira? Porque a gôndola do mercado traz uma sensação de segurança. Não, se eu peguei na gôndola do mercado, é verdadeira. Se eu comprei no e-commerce, eu tenho uma... Será que vão clonar meu cartão quando eu vou fazer a... Então, ainda tem isso tudo. Você acaba tendo diversas objeções, né, que precisam ser trabalhadas. Cultural, né? cara. É cultural. Entendo. Acho que é natural que todos os mercados tenham isso, que o mercado de e-commerce tenha isso, mas para mim isso ainda é algo muito particular, muito forte, muito mais do que em outras plataformas no varejo alimentar. E a gente tem que quebrar. É responsabilidade nossa, não é o cliente que tem que mudar a cultura dele, tem que mudar a cabeça dele tá perfeita. Sim. Tem que ter dúvida mesmo, tem que questionar tudo mesmo. E o nosso papel é mostrar para ele, levar essa segurança que ele teria no supermercado, que ele costuma ir sempre, que ele já confia, que ele conversa com o açougueiro, que ele vai na gôndola e seleciona aquilo que ele quer. É nosso papel que o e-commerce entregue, no mínimo, a mesma experiência ou algo melhor para esse cara. E eu vejo que se essa experiência ela for boa, o nível de recorrência que você vai ter ali, ela tende a ser maior, né? Sim. Eu tive a oportunidade de falar também com uma marca, segmento de supermercados bem grande na região de Minas, né? E na época que a gente estava analisando os canais, as fontes de tráfego, a dinâmica ela é um pouco diferente. Era um e-commerce com excelente faturamento mensal e eu diria que 50% do acesso era acesso direto. Ou seja, né, tem aquela questão da marca ser forte regionalmente, isso ajuda, né, a você ter volume... Credibilidade. Exato, credibilidade, e ajuda você a ter volume de busca, né, mensal pelaquela marca. E o processo e a operação deles era tão eficiente em relação a tempo de entrega e experiência fácil. Sites, assim, para quem acha, nossa, acho que o site desses caras deve ser mega robusto. Não, ele entregava o que precisa, ponto, né? Aquilo que o consumidor queria. Facilitava o processo. Então era eficiente de entrega, marca bem posicionada e tinha um processo fácil de compra, né? E, cara, eu fiquei impressionado, porque, assim, 50% da origem de tráfego, né, convertendo em venda ali o seu percentual, né, de 1 a 2%, é muito relevante e o custo é muito menor do que aquele e-commerce em outro segmento que precisa gerar isso fazendo ads, por exemplo, né? Então, isso me chamou a atenção e eu comecei a ver isso como uma oportunidade. E até falava, né, poxa, para outros
gestores no segmento de mercado, né? Falar, cara, você tem uma oportunidade muito grande se você tiver uma marca legal na sua região, né? Eu acho que o supermercado e o alimentar como um todo, assim como talvez a farmácia seja o que se aproxime um pouco mais disso, que talvez passe um pouquinho por isso que você viveu de um tráfego orgânico gigantesco, que é a recorrência, né? A nossa Perfeito. vantagem como supermercadistas é que se você fizer um bom trabalho, o cara vai entrar na sua loja física ou digital na média 4 vezes por semana. Perfeito. Então, assim, ele já lembra de você. Se a primeira vez que ele fez a compra na sua loja, ele foi impactado, foi via... você teve um super investimento para trazer esse cara para sua plataforma ou para sua loja física. A chance dele lembrar de você quando ele for fazer uma nova compra do supermercado é muito grande, porque a próxima compra do supermercado é daqui 2, 3 dias. Sim. Deve ser muito difícil, eu não trabalhei nesse mercado ainda, mas trabalho com muitas pessoas que tiveram experiências diferentes, mas eu vendo geladeira. Sou uma Whirlpool. Você pode fazer propaganda aqui. Pode, fica à vontade. Tá ligado? Principalmente Então, se quiserem nos patrocinar depois. É melhor ainda, hein, pessoal. Então, pô, deve ser muito, muito complexo, porque o cara... Conseguimos trazer o cara para nossa loja ou para nossa marca. O cara comprou a geladeira. Teve uma baita experiência, incrível. Eu não tô nem entrando ainda no nível na plataforma, como é que foi a experiência dele lá dentro, ou na entrega, ou aquele. Tô considerando que tudo isso foi perfeito. Inclusive o produto excelente. Quando ele for comprar uma nova geladeira, ele vai lembrar do varejista ou do varejo que ele comprou a primeira. O cara vai demorar, ainda que seja da geladeira, um próximo eletroeletrônico que ele vai comprar. Sim. Difícil dele lembrar da marca se essa marca não ficar ali, ó, na cabeça do cara, ativando. Ó, quando você precisar de um fogão, lembra de mim, hein, cara. Quando você precisar de uma máquina de lavar, Sim. ó. A gente não, cara. A próxima vez que ele for recomprar aquele tipo de produto, é daqui dias. Exato. Se você fizer um bom trabalho, ele vai lembrar de você, ele vai organicamente procurar pelo seu site, pela sua plataforma, pelo que for. Então, acho que a gente tem isso muito forte no varejo alimentar, que é também uma particularidade. Por outro lado, também, uma vez o cara comprou a geladeira com você, ele é fiel ao seu produto até aquela geladeira quebrar. No supermercado, daqui 2, 3 dias eu quiser testar um outro, eu testo outro. Faz sentido. Então, é um desafio muito grande, assim, da gente... Por um lado, a fidelização não é tão alta, porque todo mundo bombardeando aquele cliente de informação, e daqui 2, 3 dias ele pode, de fato, mudar. Falar, cara, minha próxima compra agora eu vou fazer em tal lugar. Não, faz muito sentido. Você falou de mercados mais complexos. A gente teve um podcast com o André, que é da Leveros, de ar-condicionado. Tá. Né? É similar ao exemplo que você falou da geladeira. São produtos com ticket alto e com tempo de recompra extremamente demorado, né? Então tem todo um processo de pensar em produtos que possam complementar o portfólio nesse caso, né? Mas é similar à questão da geladeira que você falou. Então eu vejo que quem tem a oportunidade de ter recorrência, se trabalhar bem feito, né? Se usar realmente as ferramentas que existem no mercado para se aproximar cada vez mais do cliente, ele tende a ter uma vantagem maior, né? E você acha que por ter a operação digital, igual a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Daquela rede que não tem e-commerce e a rede que tem e-commerce, quanto que isso agrega de valor pro negócio como um todo, né? Você acredita que por ter a operação digital isso também contribua na fidelização do consumidor como um todo? Eu acho que em termos de fidelização, com certeza. Já existem alguns estudos que são bem interessantes, principalmente feitos pelas redes líderes aí no mercado nacional. São estudos muito claros, onde eles conseguem comparar o comportamento do consumidor exclusivamente loja física, que participa, por exemplo, dos programas de fidelidade e tudo mais, com o comportamento de um outro grupo, né, mas que tem na loja física e que também faz a compra online. E eles têm dados claríssimos de que esse cara, esse cliente que é mais omni, ele acaba gastando pelo menos 30% a mais no grupo.
Certo. Ele não é que o cliente do e-commerce gasta 30% a mais. Não, o cliente omni. O cara vai na loja física também. Ele vai no e-commerce também. Eventualmente ele compra em algum agregador, em algum marketplace onde essa rede também esteja. Mas esse cara gasta no mínimo 30% a mais do que um cara que vai puramente na loja física. Então, Interessante. com certeza a fidelização ajuda muito. E eu acho que o que a gente tem aprendido muito que é o valor do e-commerce, é o valor do dado do cliente. O valor de um programa de CRM, de um clube das redes das redes que a gente trabalha, isso agrega valor para a marca. Porque se você for ver a venda que isso gera, num mercado que ainda está em desenvolvimento, uma rede de supermercado que venda 1, 2, 5, 10%, 15% que eu conheço que melhor performa no digital vende 15% do faturamento. Pode parecer pouco, só que ele é muito valioso esse faturamento, que seja de 1%, que seja de 2%, porque a gente está falando de um faturamento de clientes que são 100% identificados, que você consegue saber qual foi a mídia que ele usou para comprar, que você consegue saber exatamente quais são os produtos que ele compra, com qual frequência. Então isso é muito valioso. Então, independente do volume de vendas, que esse vai crescer, claro, naturalmente com essa melhora da cultura, sim, tem o dado do cliente, tem uma plataforma digital que tem valor para a marca muito grande. Eu acho que é isso que os supermercados tem cada vez mais descoberto. E é isso que lá dentro, na Plurix, hoje, é visto como um diferencial. Que legal. Até você comentou dessa questão de participação de faturamento, né? Não só no segmento de supermercados, eu ouço muito isso em outros segmentos que usam a rede física como venda, né? Poxa, meu e-commerce representa 5%, eu faturo mais somando todas as lojas. Só que eu acho legal esse seu ponto de vista sobre o quão valioso é você ter um canal digital, né? E o que isso representa para o cliente em si, né? Às vezes o teu faturamento ele é menor ali, mas é conveniente para o teu cliente, ele se sente feliz em comprar através daquele canal, né? E obviamente você vai otimizando em questão de volume de vendas os demais canais, né? E agora falando um pouco dessa tua experiência na Plurix, né? É um modelo diferente, né? Eu, por exemplo, conheci, você comentou comigo da holding especializada, né, nas operações de supermercados, e eu achei legal essa composição, né? Tentar melhorar aí, tornar mais eficiente, mais robusta, né, as operações. Mas como que é isso na prática para o pessoal entender, né? Como que é o trabalho no dia a dia? O que isso agrega de valor para essas marcas, para essas operações aí de supermercados? Então, da forma na Plurix hoje, montou-se um time que, cara, eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte, assim, né? Tanto do time da holding como um todo, marketing, operação, comercial, financeiro, enfim, até especialmente o time de digital e de produtos digitais. Inclusive, se vocês estiverem vendo, um abraço para todo mundo aí, Felipe Arima e meu chefe, o Macedo aí do time, todo mundo. Então, assim, existe uma proposta de centralizar essa estratégia digital, construir uma arquitetura e uma infraestrutura digital robusta que talvez redes regionais não fossem ter acesso tão cedo, por uma questão cultural, por uma questão, cara, de direcionamento de investimento mesmo. E possibilitar esse tipo de acessibilidade para eles. Então, a gente está conseguindo pegar redes regionais que fazem um trabalho incrível, que sempre fizeram, são redes cinquentenárias, são redes, uma das redes vai fazer 100 anos, que é o Superpão, na região de Guarapuava, vai fazer 100 anos. Olha. Então, caras que já estavam fazendo um trabalho brilhante, mas que a gente... nós estamos conseguindo nos juntar a esse trabalho com uma arquitetura, com uma infraestrutura de tecnologia que mesmo uma rede de 100 anos não ia ter se não fosse por essa estratégia de holding. Então, a gente consegue, de uma forma estratégica, trazer acesso para esses caras, o que a gente vê de melhor em termos de plataforma, de tecnologia, de processo, de logística. Então, óbvio que muita gente acha que o e-commerce começa e termina online, né? Sim, sim. A galera esquece que tem uma infraestrutura também física por trás muito robusta. Então, a gente consegue, junto com eles, gerir toda essa parte, essa infraestrutura de tecnologia e ir acompanhando e no dia a dia mesmo, acompanhando performance mesmo. Quais são as melhores práticas de CX?
né, de experiência do consumidor dentro da plataforma que a gente ainda não implementou. Vamos implementar? Vamos implementar já em todas, vamos garantir que todo mundo tem. Então a gente consegue que, apesar de serem redes regionais, elas estejam na vanguarda das melhores práticas e do que está sendo desenvolvido em termos de tecnologia, em termos de varejo digital. E curiosidade, né? Como que funcionam as mudanças e os desafios? Em que sentido? Vamos pegar um exemplo da operação de 100 anos aí. O que eu entendo disso? Bom, eu estou falando com uma empresa sólida. O que eu entendo também? Há 100 anos é feito de uma forma. E aí você chega, né, com a equipe para implementar algo novo. Como que isso vai sendo feito? Existem muitos itens voltados a crenças que às vezes precisam ser quebradas da gestão interna. Faz parte também do trabalho ir modulando isso? Cara, eu acho que com certeza é parte do nosso trabalho levar uma visão diferente, levar uma possibilidade de investimento diferente, um canal diferente que eventualmente as redes não tenham trabalhado, porque muitas delas já trabalharam em e-commerce, seja em e-commerces próprios, seja via agregadores, via marketplace. Então a experiência na venda online, eu acho que elas todas têm. Mas a gente tem sim um desafio. Só que para mim o maior desafio, na verdade, é entender a particularidade daquela rede, daquele público, daquela região e respeitar isso acima de tudo. Acima de tudo. Então, e isso é uma das coisas que me traz muito, muito prazer, assim, muito tesão mesmo em trabalhar no que a gente trabalha, que não é chegar cagando regra. Uhum. A partir de agora vai ser assim. Então, a gente tem que moldar com uma visão de estratégia, com uma visão de digital e desse time que eu falei, pô, montam-se um time que é incrível de trabalhar. Então, um time de pessoas plurais e com conhecimentos do mercado de tecnologia muito legal, mas que tem que olhar lá para a ponta e falar, tá bom, a gente entende tudo de tecnologia, beleza. Só que a gente não entende do cliente de Guarapuava. O cara tá lá há 100 anos, ele entende. Ele sabe o que esse cara gosta, o que esse cara não gosta. Então, o grande desafio é como é que a gente traz essa vanguarda de tecnologia, essa vontade nossa de fazer o que tem de melhor no e-commerce, mas olhar lá para dentro, trabalhar a 4 mãos o tempo inteiro para entender quais são as necessidades ali, quais são as barreiras que a gente consegue quebrar no começo, quais que... Puta, deixa isso aqui mais para frente, isso aqui vai demorar mais, vamos começar por aqui. Não adianta a gente chegar e falar, vai ser uma revolução isso aqui a partir de agora. Isso não funcionaria e não funciona. E respeitar isso tem sido uma das premissas, uma das coisas da tese que mais me admiram, assim, porque, de novo, é uma visão macro, é uma visão estratégica demais, é uma infraestrutura, um investimento parrudo, mas olhando lá para a ponta e respeitando que ali tem um cliente, ali tem uma rede, ali tem um colaborador que já está lá há eventualmente 100 anos, mas sim. há 30, a 20, a 10, a 1 que seja. Entendeu? É um cara que chegou antes da gente e a gente pode e vai trabalhar a 4 mãos com ele para desenvolver alguma coisa. Que legal. Pensando até em boas práticas, né? Vamos considerar que tem pessoas aí que têm redes, né? Independente, né, se for do supermercado ou outro tipo de segmento nos assistindo. Ele quer digitalizar sua operação, né? E muitas vezes não avança por não se aprofundar ou ter medo de arriscar. Qual que é o caminho que você enxerga se você fosse pensar em etapas, né? Para, né, um gestor que tem aí uma rede, ele quer profissionalizar, ele quer digitalizar, ele quer agregar valor, né? Que o Marcelo enxerga, né? Poxa, quais são as fases que você considera ideal aí para que essa pessoa ela siga, né? Eu acho que o varejo menor e o varejo regional, que obviamente a esmagadora maioria deles não tem uma holding por trás ou não tem essa estrutura que a gente está levando, isso não impede ele de entrar no digital e de investir na sua venda online, seja ele um supermercado, seja ele qualquer varejo. A minha dica, né, se é que eu posso dar dica para alguém, mas se o cara é regional, ele tem que trabalhar regionalmente. Então, assim, não adianta ser ganancioso, no sentido de,
nossa, vou investir rios e rios de dinheiro, vou pegar... Cara, tem gente menor também, tem plataforma menor também que tá fazendo um baita trabalho. Tem integradores menores que fazem um baita trabalho, tem agências menores que fazem um baita trabalho. Não adianta o cara querer ir na maior que tem. Cara, precisa ter um pensamento regional. Por outro lado, você não pode tirar isso da cabeça. Se você deixar para priorizar isso só quando for relevante, Sim. você vai estar muito atrasado. Muito atrasado. Sim. Então, quando for relevante no sentido de quando o varejo estiver quase saturado. Nossa, olha só, o todo e-commerce mundo aqui. tem. Então, assim, vai estar muito atrasado. Uhum. Pra gente já é relevante hoje. Sim. Então, o hoje já é relevante. Então, acho que não pode perder esse olhar da relevância. Não pode tirar o pé disso. Não interessa. Cara, é um negócio que tem 1% da minha venda, só que tô dedicando 30% do meu tempo. Tá certo isso? Tá. Pô, eu não deveria dedicar 1% do meu tempo ao que é 1% da minha venda e 99% do meu tempo ao que é 99% da minha venda. Cara, não. Sim. Não. É estranho, é trabalhoso, é custoso você dedicar uma boa parte do seu tempo para isso, do seu tempo, da sua equipe, da sua empresa para isso. Só que é assim mesmo, cara. É assim que funciona, é assim que a gente desbrava o mercado, é assim que a gente quebra a cultura, é assim que a gente conquista novos clientes ou novas plataformas. Sim. E, por outro lado, não adianta ser ganancioso. Não adianta querer também... nossa, vou botar dinheiro, vou pegar o que tem de melhor. Isso a gente aprende na prática, tá? Porque eu já trabalhei com parceiros, né? Quando a gente fala de todo o nosso hub ali de parceiros que envolviam e-commerce, caras bem pequenininhos, e que às vezes a gente também tinha um sonho maior do que aquilo, e também com caras gigantes, e que também não dava para trabalhar, porque com caras maiores você precisa de uma infraestrutura maior, de uma equipe maior, de conhecimento maior, e isso acaba custando muito caro para um cara menor, para um cara regional. Sim. Então, circular entre isso é importante para mim, eu preciso investir, dedicar meu tempo e não ser ganancioso, vamos começar devagar, vamos trazer caras menores que estão fazendo um bom trabalho e pesquisar muito, porque Sim. é um mercado que, se você estudar, se você entender, se você olhar, você vai ver um monte de gente fazendo um bom trabalho. Só que esses caras é um garimpo. São startups menores, são caras que não estão na grande mídia. Então, mas uma boa pesquisa, uma conversa com outros profissionais, você começa a achar quem são esses caras que são chaves e que combinam com o seu modelo de negócio. Eu entendo e eu concordo porque eu já vi esse cenário de pessoas darem um passo maior que a perna quando eles estão digitalizando, né? Então, eu já vou iniciar com a melhor plataforma no mercado, ok. Só que muitas vezes você conseguiria fazer com algo mais simples, escalonar e ir migrando com o tempo, né? Eu acho que esse ponto que você trouxe é relevante. Eu gosto muito, todo ano eu acompanho o relatório do pessoal da People e da Big Data Corp, né? Eles fazem um estudo do perfil do e-commerce no Brasil. É um pouco diferente dos outros estudos, né? Tem estudos que são voltados ao consumidor, né? Então, categoria, segmentos de mercado. Eles analisam o perfil, né? E aí, nessa pesquisa, 2021, né, a gente tinha uma estimativa de existência, tá? De 1.600.000 sites com características de e-commerce, tá? Ou seja, tem um carrinho de compra ali e aí é identificado como e-commerce. A cada ano, o crescimento desses sites girava em torno de 20%, 30%. De 2022 para 2023, né? Agora o próximo, 2021 para 2022, teve um crescimento só de 3%. Beleza, teve a questão da pandemia, né, e um monte de fatores que influenciaram, mas pelo menos do meu ponto de vista, estava conversando com o Flávio, né, lá da Ciclo, é a questão de consolidação em alguns segmentos. Então imagina, tá crescendo muito player digital, chega um ponto que não vai crescer tanto player no mesmo segmento, tem vários. Então começa a consolidar aquelas operações que vão permanecer ali naqueles nichos, né? E aí volta naquele ponto que você falou, para aquele cara às vezes que tá deixando para frente, né? Vai chegar um ponto que vai ficar mais difícil ele competir. A gente sabe aí que
Se você pegar alguns segmentos específicos no ambiente digital, é, são segmentos totalmente dominados por marketplace, por exemplo. Né? Você pega eletroeletrônicos, né? Você pega alguns produtos mais de alto giro, né? E quem conseguiu se posicionar, se posicionou. Hoje é um pouco mais difícil para quem vai iniciar uma operação. Então eu acho que essa questão do timing é importante, né? Então se tem a oportunidade, tem espaço para evoluir, eu acho que tem que avançar, né? Eu acho que, enfim, a gente tá sempre nesse ponto e para mim, de fato, é porque é o que é mais importante, é como é que você mantém isso relevante na sua empresa, mesmo quando isso ainda não representa em termos de venda, Perfeito. em termos de lucro. Por outro lado, cara, olha para o mercado, dá uma olhada como é que as coisas estão se movimentando. Toma alguns cuidados para você não dar um passo maior que a perna e para você também não ficar dependente de um mercado que talvez não, ou de uma plataforma que talvez não seja boa para o seu negócio. Eu acho que, por exemplo, a gente estava conversando também antes, agregadores e marketplaces são incríveis, relevantes e maravilhosos para algumas categorias e para alguns segmentos do varejo. Perfeito. Para outros, esses caras, os varejistas se sentem um pouco mais estrangulados por esses caras. Cara, como é que eu não dependo? Se eu não quero depender deles, ou se eu quero estar neles também, mas eu quero desenvolver minha própria plataforma, você precisa estar de olho nisso agora, porque é claro que esses caras vão ganhar cada vez mais relevância, porque eles fazem bons trabalhos. Então, assim, se um dia a gente quer estar de igual para igual nosso negócio, seja numa venda de marketplace, num agregador, seja numa venda própria, você tem que começar agora, porque a gente já está atrasado. Sim, se você for sim. pensar. E como que funciona aí, não pensando só em e-commerce, né, mas falando de digitalização, melhorias, né? Ontem mesmo eu acho que eu tinha feito uma compra no Pão de Açúcar, né? Eles têm um modelo de caixa automatizado também para você, né? Você faz todo o processo sozinho e vai embora, né? Sim. É um estilo deles. Mas enfim, como que você enxerga aí essas mudanças e também a oportunidade que existe, pensando em tecnologia mesmo, tanto para o online quanto para o físico, né? Tem muita coisa boa vindo, tem etapas que você acha que poderia ser melhor dentro de uma rede. Como que você visualiza? Eu acho que a gente sempre teve... Por favor. A gente sempre teve boas soluções que passam pelo digital para melhorar a experiência de um cliente de uma loja física, de um cliente de supermercado. Isso, de certa forma, está consolidado. O que, para mim, é o grande desafio, e que a gente vê isso acontecendo aí no mercado, principalmente nos grandes players, que é a integração disso tudo. Perfeito. Então, cara, um programa de fidelidade, um clube bem estruturado, incrível. A gente vê grandes sites fazendo isso. Lá na Tese a gente tem um investimento muito grande nisso, uma preocupação muito grande, porque, cara, eu quero ter esse cliente, quero saber quem ele é, quem ela é, quero saber o que compra, o que não compra, para poder oferecer a coisa certa para a pessoa certa. Cara, fantástico. Já tem grandes clubes, grandes programas de fidelidade consolidados aí. Temos operações digitais na loja física, seja um self-checkout, seja uma consulta de um produto, de um preço com um leitor de celular, alguma coisa assim. Legal. Que a gente também digitaliza. Tem um atendimento ao cliente, de uma forma digitalizada, onde o cliente pode entrar em contato com a gente por inbox do Facebook, por direct no Instagram, por WhatsApp, pode ligar, pode mandar um e-mail. Então, também é algo que a gente precisa, e que já existem uma série de soluções para que o cliente tenha uma boa experiência e que seja rápido, seja bem atendido e tal. E todas elas passam por tecnologia e passam pelo digital. E aí a gente chega no e-commerce. Também oferecendo. Agora, eu acho que o momento que nós estamos hoje, e aí acho que é uma coisa mais abrangente do varejo mesmo, do varejo brasileiro, como é que eu conecto tudo isso aqui? Então, o cara entrou em contato comigo no meu saque. Nesse contato, eu sei quem é ele participa do meu programa, ele compra no meu e-commerce, ele passa no meu checkout, no meu self-checkout, como você deu de exemplo, ele usa um fura-fila no app para passar no meu caixa normal.
Então, imagina todas essas coisas se conversando. E para mim, é aqui que está hoje o grande desafio do varejo. Fala, legal, se a gente está coletando dado agora do cara, legal, dado, só se fala nisso, só se falou nisso nos últimos anos, principalmente durante e pós-pandemia. Mas agora é legal. Como é que essas coisas se conversam? Eu estou investindo em tecnologia, falamos aqui de 5 frentes diferentes. Como é que eu faço elas se conversarem? Sim. Como é que eu, de fato, olho para o meu cliente de uma forma omni? Porque ter todas essas plataformas não me torna omni, na minha opinião. Cara, eu faço tudo isso. Tenho, digital aqui. Então eu sou... Não, você não é omni, cara. Enquanto tudo não se conversar, faz sentido. Você não é omni. Então... Você tem várias ferramentas plugadas na operação, mas não necessariamente tá uma conversando com a outra e entregando, né, a experiência. Você falou de tese, né? Então a Plurix tem a tese, né, dela, outras empresas em outros segmentos têm suas teses em outros mercados, né? Eu imagino então que vocês têm os pilares para avaliar ou adequar, né? Poxa, aqui cada pilar avaliar a qualidade de uma operação, que ela precisa melhorar e etc. Quais são esses pilares que vocês geralmente avaliam numa operação? Cara, acho que o principal, na verdade, acho que o principal pilar, e que a gente falou bastante aqui, é no momento que você trabalha com marcas diferentes, eventualmente em regiões diferentes, em cidades diferentes, pilar número 1 é respeita a particularidade de cada um, de cada uma, enfim, respeita isso. Num segundo momento, a gente vai identificar ali aonde estão as principais oportunidades. E aí eu não estou falando só em tecnologia ou só em digital. Talvez tenham grandes oportunidades na infraestrutura da loja física. Perfeito. Ou em marketing, ou em operações. Quando você fala em infraestrutura, até mesmo uma melhoria mesmo de layout interno da loja, organização, tudo. Eu acho que passa por você mudar a gôndola do supermercado para algo que seja mais acessível, visualmente mais bonito, melhor para o cliente, não sei, até implementar a infraestrutura de tecnologia e de e-commerce e de CRM, enfim. Então, a grande premissa é respeitar o que já existe. O que já existe foi muito bem construído. O que já existe é um motivo de orgulho para todo mundo que está nessas empresas. E só que assim, olhar com esse olhar quase de consultoria, de falar, cara, olha, isso aqui tem uma boa prática. Seja legal. Uma boa prática de novo, um móvel que você usa numa loja, há uma boa prática de digital e de tecnologia. Então, passa um pouquinho por tudo isso, assim. Então, se fosse olhar um pouco por como é que eu vejo o mercado e essa operação de hoje, acho que é um pouco nessa linha. Poxa, que legal, Marcelo. Eu acho que pra gente até fechar o assunto, né, desse nosso episódio aí, se você fosse separar aí de toda a jornada que você teve na sua carreira, né, o que você colocaria como evite fazer isso, né, principais erros, e quais foram os principais acertos, né, boas práticas na sua visão? Vamos separar esses dois pilares aí pra galera que tá assistindo. Cara, eu acho que falando do varejo alimentar, eu acho que um dos erros que me chama muita atenção é ganância. Cara, a gente tem que evitar ser ganancioso, principalmente quando a gente está no começo de um negócio. Então assim, eu quero mais dados de cliente, mais. Aí daqui a pouco você vê a gente fazendo leituras, a gente com dashboards falando quantas mulheres entre 20 e 23 anos que moram na região tal, que gostam de comprar o produto tal, que compram esse produto só na segunda-feira. Existe isso tudo de dado? Existe. É claro que existe. Tem o que fazer com isso tudo? Tem. Só que a gente já está trabalhando bem outros clusters. Uhum. A gente está trabalhando bem a nossa visão um pouco mais macro antes de entrar nesse nível de detalhe. Às vezes eu olho e falo, cara, a gente não está fazendo bem ainda nem o básico. Dividir esse público em 2.
Oferece uma coisa para esse, uma coisa para esse. Não adianta você querer já dividir esse público em 600. Certo. Claro que o ideal é chegar aqui. Mas às vezes a gente já quer chegar aqui de uma hora para outra. Não vai chegar. Então, acho que essa é uma das coisas. Então, eu dei um exemplo, né, de dado de cliente, mas às vezes é ganância com... Nossa, eu já quero melhor plataforma. Nem você disse. Eu já quero não sei o que. Cara, calma. Existem excelentes soluções. Maiores, menores... para os diferentes tipos de negócio, para os diferentes varejos. Só que você tem que procurar. Então, a dica também é essa, assim, cara, você tem que procurar. Você tem que participar de evento, de feira, você tem que estar nos portais que falem disso, você tem que estar conversando com outras pessoas que eventualmente já estejam desenvolvendo, já estejam 1, 2, 3 passos na sua frente. Legal você conversar com quem está 100 passos na sua frente também, para se inspirar. Mas não para querer fazer o que esse cara faz. Sim. Esse cara já está no mercado há 15, 20 anos fazendo isso. Então é natural que não adianta a gente mirar lá. A gente olha para lá como uma inspiração, maravilhoso, incrível. Mas vamos voltar um pouquinho e entender qual que é a nossa realidade, qual que é o nosso próximo passo. Não nosso 100º próximo passo, nosso segundo, nosso terceiro próximo passo. E acho que em termos de... Então, assim, para mim são os pontos de atenção principais. Assim. Anotaram aí, né, pessoal? Um passo de cada vez. Ter, né, teu objetivo, mas não ser ganancioso e sair fazendo as coisas de forma atropelada. Eu acho que respeitar um pouco o que a gente é capaz de desenvolver para agora. Sim. Pode sonhar lá na frente, não tem problema não. Inclusive é recomendável. Só que a gente tem que entender o nosso tamanho para entender o nosso próximo passo. Também quero chegar lá. Mas vamos entender aqui até onde eu consigo ir e vou me cercar de pessoas, de parceiros, de tecnologia que consigam sustentar o meu próximo passo. Ou os meus próximos passos, mas sem olhar tão lá na frente. E eu acho que de acerto, eu acho que o ambiente digital, principalmente, e o e-commerce tem mostrado para nós, tem possibilitado a gente, principalmente quando a gente fala de varejos mais tradicionais, como o supermercado, que é tentativa e erro. Então, tenta, erra e corrige rápido. É o famoso fail fast, enfim. Eu acho que na loja física é difícil mesmo. Então, quando a gente falou da questão cultural, é difícil. Quando você fala pro cara, eu montei uma ilha gigantesca na entrada da minha loja física com um produto em oferta ali, uma cerveja específica. Se aquela promoção, aquela cerveja não performar, ou performar bem demais, que puta, vai acabar esse negócio antes do que eu tava previsto, é muito difícil de falar, para com isso, cancela. Não tem como, cara. Sim. Você tá com 50 lojas que montaram uma baita estrutura daquilo, que compraram, que se estocaram, que estão com aquilo exposto, que o cliente já tá ali. Que eventualmente o cliente vai receber um papel, um tabloide físico com, naquela loja vai estar aquele produto naquele preço. Sim. Você não consegue mudar isso aqui. No digital a gente consegue. Porra, deu errado. Você desliga a campanha, desliga os anúncios que você estava fazendo. Ajusta, né? Ajusta e vai para a próxima. Você entendeu que o cliente não se comportou da forma como você esperava. Você consegue rapidamente ver se ele se comportou ou não se comportou e corrigir. Só que você não pode ter medo de errar, porque você vai errar. Perfeito. A gente continua errando. Como empresa regional, como holding, como grande grupo, eu acho que e aí tá a beleza do erro. Você não ficar insistindo nele, que talvez fosse também um outro erro. Não, mas eu acredito, tá bom. Coloca ali um prazo para até onde a gente vai, se a gente errar. Mas arruma rápido. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Cara, coloquei um produto e não vendeu. Tá bom, tira ele. Vendeu demais. Fiz uma ação, Cara, vamos lá. Só que você tem que ter gente boa por trás e você tem que ter uma atenção muito grande. Acho que vocês podem falar isso melhor do que eu, o quanto o ambiente digital é vivo. Exato. Se você tirar o olho um dia, 2 dias, quando você vai olhar para aquilo de novo, você fala, meu Deus do céu, o que aconteceu nesses últimos 2 dias? Não, muda muito rápido e eu acho que é importante quem está fazendo a gestão do negócio, ele estar envolvido, estar inteirado, tá? Porque
existem algumas empresas que o canal digital ele é meio que deixado de forma automática. Ah, eu vejo isso aí a cada 15 dias, a cada 20 dias. É aí que tá o problema, porque igual você comentou, muda rápido. Às vezes aquela campanha ela performou 15 dias, acabou o produto lá no e-commerce. A pessoa não tá monitorando, né? Então, poxa, e aí a campanha rodando, trazendo gente, e não tá disponível. Então, assim, essa dinâmica de estar envolvido e testar, que eu acho que esse é um ponto super importante quando a gente fala de venda, né? Principalmente quando a gente trabalha com muitos produtos, né? Testa, vê aquilo que deu certo, amplifica aquilo, né? Investe mais. Aquilo que não deu errado dentro de um prazo, acho que esse é um outro ponto, né, Marcelo? Ah, deu errado, mas como assim, né? Quanto tempo? Um dia? Pouco para testar, né? Então, assim, tem que ter uma janela de tempo, igual você falou. Vamos fazer nesse tempo aqui, 1 mês, 2 meses, 3 meses, o que for, e testa. Eu acho que esse é um ponto importante também, né? Acho que é isso. Eu acho que se a pessoa estiver disposta a errar, mas também estiver disposta a manter o olho muito atento ali. Porque, de novo, o erro pode ser um preço, pode ser uma campanha que já não está performando ou que performou bem demais, ou pode ser um cliente que está insatisfeito. Você precisa estar... Qualquer origem que seja do problema, só precisa resolver rápido. Pede desculpa rápido pro cliente. Perfeito. Oferece alguma coisa para ele, porque você errou. Cara, arruma logo esse preço no site, muda esse estoque, ajusta essa campanha. Qualquer que seja a origem do problema, se você estiver disposto a errar, a testar, mas também estiver disposto a dedicar a atenção. Não é aquele 1% do... é 1% do faturamento ou 1% do meu tempo, que a gente já falou. Sim. Se você tiver dedicar uma boa parte da sua atenção para aquilo, eu acho que você vai errar e vai aprender pra cacete com os seus erros, e isso vai ser muito valioso para os seus próximos passos. E aí você vai conseguir medir direitinho qual que é o meu próximo passo, qual que é o meu próximo passo. E aí sim a gente vai indo um pouco mais na direção do que é o modelo ideal, ou do que é o grande sonho ou a grande expectativa de alguém para vender online ou para estar digitalmente presente. Às vezes não necessariamente a venda acontece online, mas é impossível ignorar a influência do digital, inclusive para uma venda da loja física. Então, perfeito. Acho que é um pouco disso, assim, que sintetiza, acho que essa visão do que a gente conversou até agora. Legal, Marcelo. Queria te agradecer aí por esse episódio aqui com a gente. Foi muito legal conhecer um pouco da tua história e também um pouco mais do segmento que você atua. Acho que isso é um ponto legal aqui do episódio. E como que o pessoal se conecta com você? Quais são os canais para o pessoal se conectar com o Marcelo? Bom, quem quiser conversar, acho que, como a gente disse, é importante estar sempre rodeado de pessoas, de parceiros, de gente que tá passando pelos nossos desafios que a gente. Então, quem quiser, meu e-mail é mcuri, CURY, @plurix, PLURIX.com. Meu e-mail pessoal, quem quiser, é curi também, CURY, M de Marcelo, AD de dado, @gmail.com. Pode mandar mensagem, LinkedIn, Marcelo Curi. Enfim, quem quiser, quem precisar, quem quiser conversar, quem quiser ensinar, porque eu acho que nessas conexões a gente mais aprende do que passa alguma coisa. Tô super à disposição, espero conversar bastante. A gente já tem um network muito legal do varejo, mas ele é vivo, tão vivo quanto o varejo, tão vivo quanto o e-commerce, e a gente tem que estar sempre oxigenando, trazendo gente nova, conversando, enfim, desenhando novos projetos com outras pessoas e com um network legal. Então, agradeço mais uma vez a vocês, ao time da Plurix mais uma vez, porque sou muito realizado no que eu faço hoje, com esse desafio que a gente tem hoje. Sou muito realizado em trabalhar no varejo, em trabalhar numa empresa que está apostando tanto no varejo regional, por outro lado, respeitando tanto a história desses caras. Então, legal. Sou muito feliz por estar aqui, estar com vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado a todo o time lá da Plurix e, enfim, de todas as empresas que eu passei, porque acho que a gente tem um trabalho longo ainda, mas a gente tem que ter muito orgulho do que o Brasil está construindo, do que a gente está construindo como varejistas no ambiente digital.
Boa, Marcelo. Cara, eu que agradeço. Pessoal, se conecte com o Marcelo aí, ele passou os contatos, LinkedIn também ali, bate um papo com ele, o cara manja muito. Vamos Se lá. você gostou desse conteúdo, não esquece, deixa aqui teu comentário, deixa teu like, compartilha com mais pessoas e se inscreva aqui no canal, que a gente sempre vai estar conversando com gente muito fera aqui do mercado de e-commerce. Eu te desejo muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.